Se você olhar para Abraão, né, para Jacó, eles não deram o dízimo aí para cumprir uma obrigação, uma exigência de ninguém. Não. Tem gente que fala, mas para quem é que Abraão dava o dízimo depois? Será que ele deu depois? Mas, se ele deu uma vez, por que não pode ter dado outras vezes? A Bíblia não precisa dizer, toda vez que Abraão foi lá dar o dízimo, e dizer, o Jacó deu para quem? O Melquisedeque já tinha morrido. Não sabemos se o Melquisedeque tinha morrido, não sabemos se houve aí um substituto. Ele apenas voltou que ia dar o dízimo. Para quem é? Então a Bíblia não diz. Mas que existia um representante de Deus para ele dar, claro. Assim como existia para Abraão dar, é claro que para Jacó, né, para outros tinha. Então a confusão que é feita, por quê? Porque as pessoas não querem ajudar, não querem tirar o dinheiro do bolso para ajudar a obra de Deus. Aí arranjam desculpas e mais desculpas. Na verdade, esse é o motivo verdadeiro. A nossa conclusão aí diz: a verdadeira prosperidade fundamenta-se, antes de tudo, na providência de Deus, pois Ele capacita-nos a obter a necessária provisão para a nossa vida. A prosperidade bíblica faz o cristão um autêntico despenseiro dos negócios de Deus, e como tal estimula-o a usar de forma adequada aquilo que lhe foi confiado. Há uma ação de Deus em abençoar-nos e uma resposta de nossa parte em reconhecer corretamente os benefícios divinos. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Então a pergunta já foi feita. O que você tem feito? O que você tem investido no reino de Deus? Então você deve meditar nisso, sabendo que Deus supre as nossas necessidades. Deus vai sempre olhar para o que nós necessitamos realmente e fazer com que nós tenhamos condições de viver na terra, dignamente, honradamente. Agora, cada um de nós deve ter controle sobre a sua vida financeira. Deve ter um planejamento e um orçamento. Sempre fazer isso. Planejar o que quer comprar, o que precisa comprar e fazer um orçamento. Você vai ter que cortar despesas para poder adquirir isso que você quer. Então, tem que cortar as despesas primeiro, depois é que deve comprar. Quando tiver aí sobrando aquela prestação que você vai pagar depois, aí você pode comprar. Mas enquanto não estiver sobrando essa prestação, não compre, porque você já sabe que não vai dar conta de pagar. Então planeje as coisas e faça um orçamento direitinho dentro disso que você precisa. E na hora de comprar, pechinche bastante, vá num lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, até conseguir uma condição melhor, um preço melhor. Porque existe muita diferença de preço de um lugar para o outro. Procure ajudar. E se todos têm o mesmo preço, procure uma pessoa que dizima. Procure uma pessoa que vai depois dar, do lucro que ele obteve, ele vai dar 10% para a obra de Deus. Então você estará ajudando a obra de Deus, comprando dessa pessoa que vai ajudar a obra de Deus. É importante, se o preço é igual, compre daquele que dizima. Então, abençoe as pessoas, ajude as pessoas necessitadas, para que Deus possa cada dia te usar mais. E invista principalmente em missões. Então, você que está nos ouvindo, nós queremos agora convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A entregar a sua vida para Deus, começar uma vida nova a partir de hoje com Deus. Nós vamos orar agora. Você que está aí necessitando de uma oração para que daqui para frente você possa ajudar mais a obra de Deus, você possa acordar para os erros cometidos na área financeira e você vai querer agora corrigir isso e vai pedir a Deus para te ajudar agora. Então vamos orar agora. Depois estaremos trazendo aí as respostas do questionário. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Senhor, salva, Senhor, nesse momento. Alegrai-vos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, ajuda cada um, Senhor, a receber agora a tua salvação. Perdoa os seus pecados, escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. Ó Pai querido, ajuda-os, convence-os pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor maravilhoso, ajuda, Senhor, os teus servos que precisam de ajuda para fazer a tua obra, que precisam de ajuda para saírem, Senhor, da situação em que se meteram, sem pensar, que ainda não fizeram
um orçamento, não fizeram um planejamento correto, estão vivendo, Senhor, endividados, preocupados, Senhor. Ajuda essas vidas, orienta, Senhor. Mostra a saída, Senhor. Mostra por onde eles devem caminhar para poder sair dessa situação. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, cura os enfermos agora nesse momento, Senhor. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Renova, Senhor, aqueles que precisam voltar à comunhão com o Espírito Santo. Faze, Senhor, prosperar, tanto financeiramente como espiritualmente, os teus servos, a tua igreja. Pai querido, nós te pedimos também que os dons do Espírito Santo sejam manifestos na sua igreja. Ó Espírito Santo, capacita a tua igreja, capacita, Senhor, para que a tua obra seja feita no poder e na unção do Espírito Santo. Que os homens reconheçam Deus nessas obras. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos ao nosso questionário, então, que você encontra em nosso site e outros sites também, toda quinta-feira à noite. Vamos, então, à primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 1 de Crônicas 29, 12. Verdade prática e a segunda para completar. A verdadeira prosperidade dá-nos as condições necessárias para não somente cuidarmos de nossa manutenção, como também investir no reino de Deus. Terceiro, aí dentro do comentário da introdução, pergunta 3. A que está condicionada a prosperidade? Então está condicionada não ao domínio de técnicas ou fórmulas mirabolantes, mas à prática dos princípios expostos na palavra de Deus. Parte 1 aí, confiança na suficiência de Deus. Pergunta número 4. A que se resumem as promessas de Deus para o seu povo? Então, as mais significativas não se resumem aos bens materiais. Uma das mais significativas é o perdão dos nossos pecados, como está em Hebreus 8,12. A adoção, como está em 2 Coríntios 6,18. As mais significativas se resumem também à vida eterna. Uma das mais significativas é um novo céu e uma nova terra. Essas promessas revelam a suficiência de Deus em nos prover o melhor. De fato, como diz as Escrituras, as promessas divinas são boas e muito preciosas. Referência em 1º livro de Reis 8,56, 2 de Pedro 1,4. Qualquer ideia de prosperidade para ser genuinamente bíblica necessita levar em conta a nossa dependência da vontade soberana de Deus. Salmos 103, 1-3, 23, de 1-6. Número 5, aí, como deve ser a nossa confiança na fidelidade de Deus? Então, o fundamento do ensino da suficiência divina é que o Pai Celeste nos supre todas as necessidades. Filipenses 4,19. Através de sua palavra, o Senhor demonstra todo o seu amoroso cuidado para com seus filhos, provendo-lhes o necessário para que tenham uma vida digna. Veja aí Gênesis 24, 48 e 56. O cristão precisa conscientizar-se que Deus jamais abandonará os seus filhos. Davi declara em sua oração: e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 1º livro de Crônicas 29, 12. Na parte 2, dedicando-se ao trabalho. Qual a necessidade do trabalho segundo a palavra de Deus? Então o trabalho foi instituído por Deus antes mesmo da queda de Adão e Eva. O trabalho aparece na Bíblia como algo útil, necessário e nobre. Paulo aconselha os novos crentes: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A prosperidade do crente está associada ao trabalho, que, no âmbito da palavra de Deus, tem uma finalidade que transcende o mero acúmulo de bens. O cristão deve conscientizar-se de que a bênção do Senhor manifesta-se também por intermédio do nosso labor diário. Número 7. Quais os benefícios do trabalho segundo a palavra de Deus? O trabalho é necessário não somente para suprir nossas necessidades, mas também as do nosso próximo. Instituição divina que é, o trabalho oferece-nos também um real significado para a vida. A Bíblia destaca o valor daqueles que desempenharam bem o seu trabalho. O Novo Testamento, por exemplo, realça o exemplo de Dorcas, que é lembrada pelo seu trabalho e generosidade. Parte 3. Usando o dinheiro conscientemente. Número 8. Embora o desejo de consumir seja considerado algo normal, há uma diferença gritante entre consumo e consumismo. Qual é? Consumo tem a ver com o suprimento de nossas necessidades básicas. Consumismo manifesta um impulso incontrolável de se ter ou possuir as coisas
mesmo quando estas não são necessárias. Consumo trata com o que é indispensável. Consumismo diz respeito àquilo que é supérfluo. Número 9. Como lidar com o consumismo? Então, alguém já disse que o crente deve tomar cuidado para não comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, visando demonstrar o que ele na realidade não é. Administrar bem o dinheiro, atribuindo-lhe o seu real valor, faz parte da verdadeira prosperidade. A Bíblia destaca, inclusive, o contentar-se com a porção cotidiana proporcionada pelo trabalho digno, honesto e abençoado por Deus. Número 10. Por que devemos estar contribuindo para a obra de Deus? Porque o reino de Deus, apesar de seu aspecto sobrenatural, necessita de nosso apoio natural para expandir-se até os confins da terra. Porque ainda que não sejamos detentores de grandes posses, seremos considerados prósperos e bem-aventurados se participarmos com nossos haveres do avanço da obra de Deus. Número 11. Para completar a segunda contribuição voluntária e regular. A Escritura é clara ao preceituar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O texto deixa bem patente que a nossa contribuição para a obra de Deus deve ser feita de forma voluntária, regular e amorosa. Isto significa que temos de ser regulares na entrega dos dízimos e das ofertas. Os dízimos, a propósito, têm de ser trazidos à casa do tesouro, conforme exorta o Senhor por intermédio de Malaquias. Ou seja, devemos dar o dízimo à igreja na qual congregamos, para que sejamos realmente fiéis. O dízimo é tanto normativo, como está em Malaquias 3, como voluntário, como está em Gênesis 14 e 28. Pergunta número 12. Quando o crente prospera? Então o crente prospera quando põe em prática os princípios bíblicos da contribuição. Dentro agora da conclusão, número 13. Por que a verdadeira prosperidade fundamenta-se, antes de tudo, na providência de Deus? Então porque Ele capacita-nos a obter a necessária provisão para a nossa vida. Número 14, para completar. A prosperidade bíblica faz do cristão um autêntico despenseiro dos negócios de Deus. E, como tal, estimula-o a usar de forma adequada aquilo que lhe foi confiado. Há uma ação de Deus em abençoar-nos e uma resposta de nossa parte em reconhecer corretamente os benefícios divinos. Glória a Deus, aleluia.